Olá, eu sou Jonadab Carmo de Souza. E eu sou o Leonardo Santos. Hoje a gente está com ele, está com o pastor João Batista. O Gustavo não vai se contorcer. Vai. Ele vai ter um tremo me ouvindo falar de escatologia. Tá? Bom, vamos aí para a próxima pergunta. Mas você acredita que a religião, ela se utiliza do tripé medo, culpa e ganância para escravizar as pessoas? Por que você colocou a religião e não colocou a igreja? Esse é o nosso canal Valores e Negócios. Mas você acredita que a religião, ela se utiliza do tripé medo, culpa e ganância para escravizar as pessoas? Eu acredito que medo, culpa e ganância escravizam as pessoas há muito tempo, independente da questão das religiões. E aí, pastor, deixa eu até, antes de eu concluir, eu queria fazer a pergunta, Léo. Por que você colocou a religião e não colocou a igreja? Na pergunta, só para a gente entender o contexto que a gente vai... É um contexto mais universal, pode ser, eu acho que a igreja cristã pode ser, ou qualquer outro tipo de igreja, ou a religião de uma forma geral, a ideia foi uniformizar mesmo. Uniformizar tudo, né? Entendi. Eu entendi a referência. Mas que a igreja faz parte. Dentro da... Sim, com certeza. Respondendo um pouco a essa questão, Jonas, é muito interessante quando a gente fala de igreja, que o nosso pensamento se remete à instituição. Sim. No meu caso, especificamente, até porque você mesmo colocou que na igreja não tem placa, quando eu penso em igreja, eu estava falando há pouco antes aqui, conversando antes do nosso bate-papo, que ontem eu fui numa igreja no Porto da Pedra, onde eu vou gastar dinheiro para ajudar um outro pastor a levantar, eu vou usar os recursos que eu tenho, e vou ajudar um outro pastor a levantar a igreja dele, um cara que eu não tenho nenhuma afinidade, mas eu entendi que Deus estava me levando ali para ajudar aquela igreja. Nós temos um centro de recuperação de drogados, nós tem vários rapazes trabalhando lá que eu não tenho nenhum tipo de relacionamento com eles, e que eu poderia dizer que eles não são parte da minha igreja, mas na realidade eles não são parte da minha instituição. Perfeito. Mas eles são parte da igreja. Então a igreja é algo muito mais amplo. Na realidade, a abordagem de religião também explica essa questão, porque realmente eu concordo que esses mecanismos, só repetindo aqui para não me perder, medo, culpa e ganância. Esses mecanismos são mecanismos usados por várias instituições, não apenas a igreja, para o controle social. Até só para dar exemplo, de repente, para quem está em casa, né? E aí vamos especificar, de repente, a igreja institucional, né? Quando eu falo em medo, por exemplo, é do tipo assim, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Se você sair da igreja, sua mulher vai te largar, seu marido vai te trair, seu filho vai... É trabalhar o medo. A ganância é a mesma coisa. Acho que você precisa estar na igreja, você tem que dizimar, você tem que ofertar. Para você trocar de emprego, para você trocar de carro. Aumenta a oferta, dá o teu carro. Isso. Se você der o teu carro para Jesus e tal. Isso. Então, esse tripé aí é muito bem colocado. Mas eu vou colocar uma contraposição a ele. Se a religião aprisiona, Jesus liberta. Então, mesmo dentro de uma única instituição, uma igreja como a minha, por exemplo, você tem pessoas ali que estão aprisionadas, não por causa do meu discurso, não por causa daquilo que eu ensino, mas por causa daquilo que foi construído ao longo de anos dentro dela por causa das questões sociais. Ela aprendeu com o pai, com a mãe, com o tio e tal, e ela vem para a religião, ela vem para a igreja carregando uma religião, independente do que eu fale. Mas quando essa pessoa tem um encontro com Cristo, o efeito é justamente o oposto. Ou seja, a ganância não me governa, o medo não me governa e a culpa não me governa. E essas três coisas são coisas, inclusive, que
durante as homilias e nos aconselhamentos e tal, eu trabalho muito das pessoas serem libertas por isso. E qual é o caminho? O caminho é Cristo vivo. É uma experiência viva com o Espírito Santo que faz com que elas não fiquem aprisionadas ali. E porque realmente a religião pura, sem esse componente do vivo de Deus dentro das pessoas, elas vão ficar escravizadas pelo medo, pela culpa e pela ganância. O discurso sem Deus escraviza. Com Deus, liberta. O senhor, como pastor, né, aí hoje tem liderando aí 400 pessoas, né? Mais ou menos. Ou aí, mais, eu acho ou que já mais, perdi. Né, a conta. Acho que só ali no espaço, né? Se for considerar o senhor não se vê muitas vezes, porque além de um servo, né? Além de o senhor é um líder religioso, vamos chamar assim. Deus me livre. Não deixa de ser. E como líder religioso, às vezes você tem que tomar algumas decisões ou atitudes. Pensando no grupo. Isso aí. E aí, às vezes, em alguns momentos, você não se vê tentado a usar algum desses gatilhos, às vezes para algum controle de alguma situação, porque são gatilhos que você consegue, quem é líder, independente até se é só da religião ou não, você consegue, esses gatilhos, você consegue levar as pessoas a estarem com você. Você já se viu tentado ou já fez em algum momento? Já me vi tentado e já fiz. Já fez. Já me vi tentado e já fiz também. E é um negócio complicado. Eu já fiz por amor. Sim. Entendeu? Então eu vejo, por exemplo, uma pessoa que está usando a liberdade dela de forma equivocada e vai trazer um mal para sua esposa, para os seus filhos. Está usando a liberdade dela para ter vamos supor, um caso extraconjugal. Entendi. Então naquele momento ali eu chamo e digo assim, olha aqui, isso que você está fazendo vai ter uma consequência diante de Deus. Então você se prepara porque virá o juízo de Deus sobre você. Porque você está traindo a sua esposa, você está traindo seus filhos, você está desviando o dinheiro da sua casa para usar em prostituição, em drogas e tal. E naquele momento ali eu estou me utilizando desses instrumentos. Sim. Então, quando você está nessa posição de liderança, Perfeito. Por amor às pessoas, muitas vezes você coloca isso. Você se utiliza desses. Eu não sou o único pastor a fazer isso. Tá? A questão, Jonas, é o que te motivou. Tem isso aí. Tem pessoas que a base é isso, né? Você pode estar motivado naquele momento também por ganância, também por objetivos de lucro. Sim, perfeito. Ou de querer oprimir as pessoas porque você tem prazer em exercer poder sobre elas e tal. Então, o ministro, se ele eu sempre coloco isso, se é um ministro sério, ele está sempre se questionando nas suas motivações. O que está me levando a essa posição? O que eu estou fazendo nesse caso? Eu estou sempre colocando diante de Deus. Isso dá trabalho. Tem gente que não quer, que prefere dirigir como se fosse um gerente de um grupo humano. Mas nós não somos gerentes de um grupo humano. Cada pessoa, uma pessoa, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. E eu tiro até pela minha relação com você. Né? Eu tenho uma relação com você, tenho uma relação com o Léo, não é a mesma relação. Né? O Léo tem um quadro, tem uma vida, tem algumas questões, você tem outras. É mais bonito. Mais bonito, bom. Tem gente que gosta. A Sônia. Então, só a Sônia. A minha mãe também. A Sônia. Então você tem realmente o ministro que tem esses mecanismos na mão, ele tem que parar e medir e se analisar e se questionar o tempo inteiro, perguntando quais são as suas motivações. Porque a questão... Agora, eventualmente usa me senti tentado e já usei, até por amor às pessoas. A questão da motivação ela é tão forte, porque você vê, quando a pessoa está nesse estágio de traição, de uso de drogas, de gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão, né? Para mim não é nem uma questão de impor medo, é uma questão mesmo de salvar aquela pessoa. Consequência lógica, né? Consequência lógica. A pergunta ela é no sentido de você usar desses artifícios para um projeto pessoal. Tipo assim, vou implantar esse chip no cidadão para ele, de repente, para eu conseguir algum benefício. Eu considero isso estelionato, Léo.
eu ontem conversando com esse pastor, né, ele colocou uma coisa para mim, no meio do caminho, no meio da conversa, falando como funcionava o jiu-jitsu, as questões de ordem nossa e tal, a maneira com que a gente discipula, porque o jiu-jitsu é um mecanismo discipulado, deixa de ser. E aí eu comentei com ele, eu digo, olha, se uma pessoa vier de uma outra igreja para a minha igreja, eu recebo. Mas se vierem 20 pessoas de uma outra igreja, todas de uma mesma igreja, para mim, revoltadas com o pastor, eu mando todo mundo de volta. Porque eles têm que se resolver lá, porque senão eles vão causar um problema também. A qualquer momento eles vão causar um problema. E ele disse assim, pastor, mas não é assim. Aí eu, por quê? Ele disse, olha, tem um pastor aqui perto, que ele tinha uma igreja, mais ou menos umas 100 pessoas, e um dia ele levantou, pegou todo o dinheiro da igreja, botou no bolso, abaixou a porta, fechou a igreja e largou todo mundo para lá. Aí uma parte dessas pessoas veio para cá. O que ela ia fazer? O que elas iam fazer? O que eu iria fazer? Eu recebi. Porque aquele pastor sumiu, pegou o caminho da estrada e nunca mais ninguém soube dele. Eu disse, pois é, mas isso aí, no meu entendimento, é um estelionato espiritual. É um estelionato que deveria ser punido, inclusive, com cadeia, na minha opinião. Entendeu? Porque ele enganou essas pessoas. O dinheiro que ele dava era o dinheiro dos dízimos, das ofertas, daquelas pessoas que abriram mão de fazer coisas para elas e tal. E aquela igreja não pertencia a ele, ele não pode fechar, porque ele não é dele. Entendeu? Aquela igreja pertence ao Senhor, aquelas pessoas que estão ali. Então, eu acredito que a pessoa que usa desses elementos por outras motivações que não sejam servir o reino na vida das pessoas, estão cometendo estelionato. E aí é minha hora de colocar medo nelas. Se você está me ouvindo, tenha medo, porque o juízo de Deus vai vir sobre você. Tá certo. Bom, você aí que chegou até aqui, né? Juízo de Deus. Até o juízo de Deus. Juízo de Deus dá outra discussão. Isso. Não, mas para que o juízo não caia. Sim. Eu vou brincar com isso, não. Se inscreva no canal depois dessa palavra. O juízo é bênção. O juízo de Deus é bênção, não é? Ative o sininho com as notificações, deixa o like. Não pelo medo, nem pela culpa, nem pela ganância, só porque você ajuda. Eu falei só com líderes, eu falei só com pastor. Você que é pastor, está me ouvindo, pensa 2 vezes, porque estelionato é crime. Tá certo. Então vamos em frente. Quer falar mais? Não, só trazer esse tema agora, que é um pouco mais atual, complexo e apimentado. Como é que o senhor vê hoje, né, como é que você sente hoje a igreja com esses problemas de sexualidade, né? A igreja hoje está sendo intimidada. Curioso ele querer perguntar sobre isso, né? É verdade, né? Eu não sei porquê. É verdade. Você que estava perguntando, eu fui perguntar logo isso. Eu vou perguntar logo isso. Você está com questionamento sobre a sua sexualidade? Não, é só porque o Léo deixou aqui na listinha, só que calhou de eu fazer essa pergunta. Não, né? Sim. Mas você acha que hoje a igreja sofre com isso? Hoje a igreja sofre com essa questão da sexualidade? Então, um ataque, né? Hoje da mídia, desses grupos minoritários, né? Eu não vou dizer nem de quem é homossexual, né? Porque eu acho que tem as pessoas que são homossexuais e tem um grupinho minoritário que faz um barulho e quer ter mais direito do que, na verdade, do que deveria ter, né? Do que tem.